Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Pedro. Para quem não me conhece, atualmente eu sou o Staff Front-End Engineer, uma empresa brasileira. Estou trabalhando aí com programação faz, sei lá, 8, 9 anos, nem lembro. E sou formado em ciência da computação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algoritmos e estrutura de dados, ciência da computação e se isso se aplica ou não se aplica no mercado de trabalho. Obviamente baseado na minha opinião e nas minhas experiências, então vou deixar aqui bem claro para vocês que não, o que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta. Inclusive, se você tiver uma opinião sobre, deixa aí o comentário nesse vídeo. Mas vamos lá. Primeiro, gente, falando um pouco da minha história, eu sou formado em ciência da computação, tá? Então, eu estudei algoritmos e estrutura de dados na ciência da computação. E, além disso, durante a graduação, eu participei de maratonas de programação, que nada mais são do que competições que envolvem algoritmos e estrutura de dados, e você tem uma série de desafios bem parecidos com o que a gente conhece hoje do Leet Code, né, que é aplicado em algumas Big Techs, e você tem que resolver esses desafios com o seu conhecimento, tudo bem? E nessa época, inclusive, eu programei muito em C e C++. Hoje eu sou front-end, então hoje a minha stack se baseia em JavaScript, TypeScript ali, mas durante um bom tempo da minha graduação eu programei muito com C, linguagem de baixo nível, e o C++. E aí então eu tenho bastante não, tá? Vamos ser humildes aqui, mas eu estudei bastante algoritmos e estrutura de dados em um determinado momento da minha vida. E primeiro, vamos lá, né? Sem mais delongas. Como é que você vê, Pedro, algoritmos e estrutura de dados hoje no mercado? Por que as empresas cobram isso? Você está usando isso no front-end? Isso te ajudou de alguma forma? Então, primeiramente, galera, vamos tentar aqui resumir, né? Foi bem importante para mim na parte de processo seletivo, porque a minha principal e melhor oportunidade que eu acho que eu tive que alavancou a minha carreira, que foi uma empresa grande do Brasil aqui, foi um processo seletivo de algoritmo, tá? Uma etapa foi algoritmo, então se eu não tivesse essa bagagem das competições e essa bagagem de maratonas de programação, graduação em ciência da computação, talvez eu não tivesse passado e toda a minha carreira poderia ter mudado, tá? Então eu tive uma oportunidade em uma empresa grande aqui, uma empresa unicórnio no Brasil, meados de 2019, foi quando eu mudei minha carreira, né? Antes disso eu estava trabalhando em desenvolvimento de projetos no próprio laboratório da faculdade. E isso foi um salto grande na minha carreira, né? Você sair ali de alguns projetos, meio que software house, sabe? Onde você pega um projeto, desenvolve ali durante um tempo e entrega para uma empresa que na época não era um unicórnio, mas eu fiquei até essa empresa virar um unicórnio, então isso foi um grande evolução na minha carreira. E então sim, na parte de processos seletivos, eu fiz outros processos seletivos também que cobraram algoritmo e estrutura de dados, ou um desafio que não era diretamente voltado a algoritmo e estrutura de dados, mas o raciocínio lógico, tá? A capacidade de resolver problemas me ajudou muito, tá? A resolver esse tipo de desafios. Então é inegável que até hoje esses processos de algoritmos, ou até mesmo processos que você tem que fazer o live code ali, né? O código na hora, esse conhecimento de algoritmo, de resolução de problemas te ajuda muito. Isso é inegável até hoje, tá? Eu não sei com essa era da AI se esse tipo de processo ele vai mudar, mas até o momento muitas empresas ainda aplicam, né? Eu acho que a parte de algoritmos ali é bem específico mesmo, as Big Techs, mas desafios de códigos que você precisa ali ter uma capacidade de lógica, né, de resolução de problemas, eu acho que várias empresas ainda aplicam. Então, sim, para processos seletivos é bem importante. Para aplicação, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Eu sou front-end, tá? Então, vou falar para vocês que de estrutura de dados básicas, cara, que eu usei no front-end, vou te dizer que basicamente trabalhar com listas e hash maps. E é isso, tá? Eu consegui resolver a maioria dos problemas só usando essas duas estruturas de dados. Cara, já precisei fazer coisas como recursão, já precisei implementar algumas regras um pouco mais complexas, apesar de ser do front, mas em específico de algoritmo e estrutura de dados, foi isso, tá? A nível de produto, tá? Mas existe sim uma aplicabilidade de algoritmo e estrutura de dados grande no que eu chamo de infraestrutura de front-end. O que é infraestrutura de front-end? É todo aquele conjunto de ferramentas, tá? Bibliotecas, serviços, módulos que você usa para construir a aplicação. Vou te dar um exemplo. Cara, o código do React, ele é um código complexo, tá? Por muito tempo até hoje na verdade, né? Mas você vai ver que tem coisas, processos recursivos lá dentro. Se você já parou para ler ali o código do React, né? Você vê que tem processos recursivos, você tem estrutura de dados usando lá dentro da implementação.
Se você, por exemplo, coda em React, coda em Angular, coda em Vue, você tem um processo que se chama de build ali, né? Que você usa um bundler para você pegar aqueles vários arquivos, juntar, né? Muitas vezes esse bundler também ele tem alguma ferramenta de transpilação, que é basicamente... Vou te dar um exemplo de transpilação, tá? O browser hoje ele não entende JSX, que é o que o React usa. Então você precisa transpilar isso para algo que o browser entenda. E todo esse ferramental que faz isso, ele usa técnicas de compiladores, tá? Então ele, por exemplo, o processo de transpilação, ele se baseia mais ou menos em fazer um parse ali do teu código, transformar em um abstract syntax tree, manipular essa abstract syntax tree e fazer uma transformação, gerando ali o código resultante. Então, isso é, cara, compiladores na veia. Como eu falei, eu não sou especialista em compiladores, mas eu tenho noção de como é que funciona, eu tenho noção sobre as coisas que eu uso do front-end. Cara, e tem várias outras coisas. Se você já usou a biblioteca Lodash, você, por exemplo, usou um método deep equal, que você precisa fazer uma comparação profunda ali entre dois objetos, você vai ter que fazer recursão ali. Você vai ter que usar um algoritmo recursivo, não tem como resolver. Ou, por exemplo, se você usa métodos do browser, como por exemplo um get element by ID. O browser, né, quando você vai fazer o parse ali do seu HTML, ele transforma em um objeto JavaScript que é a DOM, tá? E essa DOM ela é um formato de árvore, né? Então, para você fazer um get element by ID, para você buscar um elemento pelo ID, você vai ter que fazer algum processo recursivo ali dentro. Óbvio, a gente não está implementando aquilo. Aquilo ali é uma infraestrutura, ou seja, é um conjunto de ferramentas que já está todo pronto, mas teve programadores, sim, teve desenvolvedores, sim, que precisavam saber esse conhecimento para implementar. Tá, pessoal? Independente se vai usar ou não IA, precisa saber do conhecimento. Então, eu não sou um cara radical que vou dizer que pô, não serve para nada. Eu sou um cara que, cara, contexto se aplica e contexto não se aplica. Então, se você está trabalhando numa aplicação ali de produto e tudo mais, talvez cobrar, por exemplo, um algoritmo de estrutura de dados na entrevista não seja algo adequado, tá? Sendo bem sincero, por exemplo, na minha empresa atual a gente não aplica. Apesar de a gente ter um desafio ali de front-end, tá? Que precisa ter lógica, precisa entender da tecnologia também e também tem um sistema de design de front-end. Mas para o nosso contexto não faz sentido, a gente não está usando diretamente, apesar de que quem é mais sênior geralmente tem contexto de como essas ferramentas funcionam e ajuda até para a tomada de decisão, tá? E eu particularmente me interesso muito em entender como as coisas funcionam por debaixo dos panos. Então, por ter esse background de algoritmo, de ciência da computação, é algo que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Então, eu gosto de entender. E eu vejo isso não só na infraestrutura de front-end. Eu vejo isso, por exemplo, se você trabalha com banco de dados, cara, o banco de dados ele trabalha com árvores ali dentro para fazer as operações mais performáticas, né? Se não me engano, o banco de dados usa uma B-tree. Se eu não me engano, tá? Eu não estou mais trabalhando tanto com banco de dados assim, hoje eu estou bem mais especialista em front-end. Mas todo esse ecossistema de estrutura de dados e algoritmo, ele está ali no seu dia a dia, porém nas ferramentas que você utiliza, de forma bem agressiva, tá? Por exemplo, cara, pilha e feed, onde se aplica? No history do browser. Tá? Se você vai para uma página, você empilha aquela página na pilha. Se você vai para outra página, você faz mais um empilhamento. Se você voltar para a página anterior, você dá um pop na pilha. Então você está usando uma pilha ali para fazer esse tipo de coisa. Então toda a infraestrutura das coisas que você utiliza está usando de forma bem pesada mesmo ali, algoritmos de estrutura de dados, compiladores. E eu nem estou entrando em outros assuntos como redes de computadores, que aí eu acho que eu nem preciso falar muito, né? O pessoal aí que é de SRE, infraestrutura, deve saber a importância de conhecer e saber sobre redes de computadores, até mesmo sistemas operacionais, para ter maior profundidade e maior domínio no uso das ferramentas. Então, assim, ciência da computação, pessoal, eu vejo o curso como mais voltado à pesquisa, tá? E à construção de ferramentas, construção de tecnologias, tá? Para que a gente ali como desenvolvedor, engenheiro, utilize. E existe uma parada, galera, esse é um conceito meu, tá? Que me ajudou particularmente, que é o seguinte. Vamos ser sinceros, tá? Estudar algoritmos de estrutura de dados, estudar compiladores, estudar redes de computadores, não é algo trivial, tá? Não é algo trivial. Beleza, vai ter algoritmos ali mais simples, mas vão ter algoritmos mais complexos. É natural que aconteçam isso se você fez, por exemplo, ciência da computação. E você se acostuma a estudar coisas difíceis, tá? Se você, cara, consegue aprender um algoritmo de menor caminho em grafo, por exemplo, pô, não vou aplicar isso, mas é uma parada difícil, cara. Quando você vai estudar um outro tema, cara, você já apanhou naquilo, não, entendeu? Eu, pelo menos, assim, quando eu vou estudar qualquer coisa, cara,
me aprofundo no artigo, eu sou um cara que gosta de aprofundar ali nos assuntos e consigo aprender relativamente rápido. Obviamente, se é algo que está um pouco fora do meu contexto, talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade, mas por exemplo, no ecossistema front-end, se eu quero me aprofundar na lib, se eu quero entender como ela funciona por debaixo dos panos, essa bagagem me ajudou muito, tá? Então, eu acho que sim, algoritmos de estrutura de dados, eles são aplicados no desenvolvimento, tá? Mas eu acho que bem mais nesse nível de infraestrutura, de bibliotecas, de módulos, de serviços, tá? Que tem desenvolvedores ali mantendo. Então, não tem como você dizer que não é aplicado, tá? E aí, a mesma coisa para compiladores. Por exemplo, se você trabalha no TypeScript, você vai ter que ter conhecimento de compiladores, né? Você está desenvolvendo uma linguagem ali de programação, entre aspas, né? Então, assim, esses conceitos são importantes aplicados ao seu contexto, tá? Minha recomendação, cara, saiba o básico. Esses fundamentos eu acho que são importantes. Então, você saber o básico de estrutura de dados e algoritmos, saber o básico de redes, saber o básico de sistemas operacionais, eu acho que vão ajudar a longo prazo na tua carreira. Seja um processo seletivo, seja quando você pegar um problema mais específico ali e você precisa entender um pouco mais debaixo dos panos para tentar ali pensar em uma solução melhor. Isso vai ajudar muito. Às vezes o gargalo da tua aplicação é um método que não está implementado 100%, sei lá, um método que está ali executando em ordem ao cubo, para um dataset ali de até 1000 itens em um array, e isso está gerando um problema de gargalo de performance. Sei lá, chutando aqui. Você sabe Big O Notation, sabe como otimizar isso? Então é o tipo de coisa que acho que vale a pena sim saber, beleza? E vão te ajudar hoje, principalmente em processos seletivos, dependendo da empresa, e também quando você se encontrar com um problema um pouquinho mais complicado ali, que você precisa de um conhecimento técnico melhor. Galera, essa é a minha opinião, espero que tenha ajudado vocês, né? Baseado na minha bagagem como front-end. É a minha opinião, tá, galera? Então, mais para ajudar baseado no meu contexto, mas vai ter outras pessoas que vão ter uma opinião totalmente contrária à minha em relação ao algoritmo de estrutura de dados. E vão ter pessoas ainda mais agressivas dizendo que você precisa saber realmente como funciona o algoritmo de estrutura de dados e conceitos de ciência da computação. E não tem problema, porque cada experiência é diferente uma da outra, pessoal. Então é isso, tá? Queria que vocês, se vocês curtiram esse vídeo, deixem um like no canal. Se vocês tiverem opinião, cara, pode comentar no vídeo, tá? Pode deixar a opinião de vocês, eu acho que aqui é sempre bem-vindo, é um espaço colaborativo mesmo. E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.